Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. A segunda temporada de Sandman na Netflix chegou em duas partes. Primeiro com 6 episódios no dia 3 de julho de 2025 e depois com mais 5 episódios no dia 24 de julho, mas também com um episódio extra no dia 31 de julho. E infelizmente, essa segunda é também a última temporada da série. Pra ser sincero, eu tava desanimado com Sandman por acontecimentos externos à obra. Acontece que durante o processo de desenvolvimento da segunda temporada, o Neil Gaiman, criador do universo de Sandman, foi acusado de crimes sérios. E mesmo ainda não existindo uma definição concreta do caso, me desanimou muito ver que isso foi um ponto que forçou a série a tomar uma decisão: encerrar sua história de vez com o que já estava em andamento. É por isso, inclusive, que eu não pretendo ficar analisando episódio por episódio como eu fiz com a temporada anterior. E fica claro, ao assistir a série, que ela não deveria terminar tão logo. Tanto é que a primeira temporada adaptou 2 arcos principais das HQs. Já a segunda começa adaptando o arco Estação das Brumas, como seria o esperado. Mas depois a narrativa meio que condensa 7 arcos inteiros das HQs para fechar tudo de forma definitiva. Só que o mais curioso é que, mesmo com essa mudança de rumo, a temporada não pareceu apressada. Pelo contrário, ela soube aproveitar o que tinha, indo direto ao ponto e entregando um resultado que mantém um padrão altíssimo em todos os aspectos. Por mais que tenha muita informação, muitos novos personagens e temas para abordar, a temporada não ficou confusa ou atropelada. A estrutura é clara, o ritmo é ótimo e a série não perde a mão em momento nenhum. O ponto é que Sandman é o meu quadrinho favorito, então é muito difícil desvincular a adaptação da obra original, mas eu vou falar aqui de forma separada. Primeiro pensando na série como série. Visualmente, a temporada é deslumbrante, o CGI continua de alto nível, inclusive parece mais bonita que a temporada anterior. E o uso dos efeitos ajuda a construir o clima de sonho e fantasia de forma muito natural. Mesmo sendo uma temporada feita para encerrar a história, dá para ver o cuidado em cada detalhe, até nos efeitos visuais. Os cenários são lindíssimos e a ambientação do Reino do Sonhar é um dos pontos altos, com uma fotografia que brilha no uso de luz e sombra, realçando texturas, profundidade e até os estados emocionais dos personagens. A direção é segura e inspirada, e os diálogos são muito bem escritos e são um dos maiores destaques. O texto é cheio de subtexto, duplo sentido, significados escondidos e espaço para inúmeras interpretações. Nada é óbvio, e isso deixa a experiência ainda mais rica quando você pensa na mesma cena em outro ponto de vista. E o elenco também está num nível altíssimo. Todos os atores, que já eram bons, estão melhores do que na primeira temporada. E o protagonista, o Tom Sturridge, que interpreta o Morpheus, entrega uma performance ainda mais refinada e mais profunda. Ele continua sendo um personagem introspectivo e distante, mas agora a gente vê certas rachaduras na casca e entende mais claramente a transformação que ele está vivendo. Vários personagens se destacam pela presença e pelo carisma. Delírio é absurdamente carismática. Desejo continua provocativo. Destruição traz camadas, visões e interpretações inesperadas. E a morte mantém o charme e a força que já tinha mostrado antes. Até personagens que não são carismáticos por definição, como o destino e o próprio sonho, conseguem prender a nossa atenção com as suas presenças. A única exceção, para mim, foi a Desespero. Ela já era apagada na primeira temporada e continua apagada aqui. Não por ser uma personagem mais introspectiva, mas porque a própria abordagem dela parece sempre distante do resto. Fora isso, outros nomes voltam com força total.
A Constantine continua maravilhosa, seja na versão atual ou da antepassada. O Coríntio, que já tinha sido um destaque antes, volta com mais presença e mais carisma ainda. Mas mesmo tendo gostado muito dos dois personagens, eu achei o relacionamento entre eles algo meio desnecessário e um tanto forçado na trama. Lucien, Merv e todos os outros secundários seguem firmes nos seus papéis, com muitos elogios. E Nuala é uma ótima adição ao todo. Só que o Matthew, o Corvo, merecia mais tempo de tela ao lado do Morpheus. Eu adoro esse personagem e ele é um ponto muito positivo na série, mas eu sinto que gostaria de ver mais dele, principalmente em algumas jornadas onde a presença dele faria toda a diferença emocional pro Morpheus. E mesmo com esse volume gigante de personagens, a temporada não desanda. Ela é muito bem estruturada do começo ao fim. Não cansa, não enrola e ainda consegue emocionar com momentos bem construídos, seja pela carga visual, pela direção sensível, pelos personagens, pelo talento dos atores ou pelo texto primoroso. Assim, vendo a série como série mesmo, essa é uma temporada extremamente competente, elegante e emocionante. Extremamente bem dirigida e com uma narrativa que surpreende pela organização e pela maturidade. E dentro das circunstâncias, é um belíssimo encerramento. Só é uma pena que tenha acabado tão rápido, porque dava para contar muito mais. E é aqui que entra agora a minha visão como fã da HQ que assiste a série pensando também na obra original. A primeira temporada de Sandman foi extremamente fiel ao quadrinho, até mesmo com painéis e falas iguais. Eu particularmente gosto disso, dessa adaptação 1 para 1 praticamente. Então, nesse quesito de adaptação, eu estava extremamente satisfeito. Mas, como eu falei, a segunda temporada precisou condensar 7 arcos de uma só vez. Ou seja, muita coisa precisou ficar de fora. De fato, para quem não conhece as HQs, a temporada funciona muito bem. Mas eu senti falta de mais interações e desenvolvimentos. Por exemplo, o quinto arco das HQs, que é Um Jogo de Você, não tem o Morpheus como protagonista, mas mostra como os sonhos fazem parte dos humanos. E vai mostrando cada vez mais que Morpheus não é um personagem em si, é uma representação dos sonhos. Isso facilita no entendimento final, inclusive. Inclusive, é aqui que a gente tem a Wanda e todo o desenvolvimento para, de fato, se apegar à personagem e entender a dor no final quando o seu nome é trocado na sua lápide. Então, esse momento na série ficou meio jogado, meio apressado. Não teve tempo suficiente para a gente se apegar à personagem e sentir tanto assim a sua morte. Na primeira temporada eu falei que eu não gostei da representação da Desespero. Ela ser bonita não combina com a mensagem que ela quer passar de desespero. Faltou passar essa mensagem visual, como é com desejo, sonho, morte e delírio, por exemplo. E isso é o que aconteceu aqui pra mim nessa temporada com o Destino. Eu senti muita falta dele ser mais velho e cego. Essa é a mensagem do personagem na HQ. O Destino é cego. Ele não vê o seu caminho. Ele só é. Ele lê o livro sem ver de fato. Ele é um homem velho, porque o Destino é o mais velho dos perpétuos. Ele é uma das primeiras coisas a existir no universo. Mas nada desse subtexto é passado no visual do personagem aqui. A personalidade dele tá ótima, as falas com vários significados, as frases enigmáticas, mas deixou a desejar no visual pra mim. A Delírio, por exemplo, me agradou o visual mais maluquinha, descabelada, um olho de cada cor, falando coisas sem sentido. Eu até achei que ela ficou mais contida do que poderia, mas pra uma adaptação tá tudo bem. E como eu falei antes, um personagem que eu senti falta de ter mais tempo de tela foi o Matthew. Ele é o fiel escudeiro do sonho nos quadrinhos. E é por isso que ele sofre tanto e se irrita no final quando o Morpheus morre e é, entre aspas, substituído. Na HQ dá pra sentir tudo que ele sente, porque a gente acompanhou ele ao lado do seu mestre em vários momentos. Aqui nessa temporada eu achei ele meio apagado, contido dentro do reino.
Então as atitudes dele no final ficam até meio desproporcionais por alguém que não tinha tanta proximidade. Agora, falando sobre cada um dos episódios. O episódio 1, Estação das Brumas, adapta muito bem o encontro dos Irmãos Perpétuos, dando início ao arco em si, trazendo a problemática do confronto com Lúcifer também, mas também por outro lado, começando a mostrar o tema central da temporada, que é a mudança. Aqui Morpheus já mostra mais empatia e até arrependimento das coisas que já fez, como o aprisionamento da Rainha Nada. O episódio 2 é de fato o que o arco Estação das Brumas é nas HQs, o confronto do sonho e de Lúcifer, que, para um desavisado, espera um grande combate, mas Sandman não é sobre lutas físicas, é sobre ideias, sobre significados, sobre como Lúcifer mostra que não é quem castiga os humanos no inferno, os humanos procuram o castigo e depois culpam o diabo por isso. E ela dá o maior golpe em Morpheus, lhe entregando a chave do inferno, que é uma imensa responsabilidade. O episódio 3 desenvolve e finaliza a escolha de Morpheus, de para quem ele vai entregar a chave. E deixar a chave com anjos é inteligente, já que Lúcifer era um anjo também. Ao mesmo tempo, começa a apresentar como é o sonho quem pediu algumas peças para William Shakespeare. E esse subtexto é lindo. Pensar que um homem que se perpetuou pela nossa história deu a vida a peças icônicas. Tudo isso porque foi trazido num sonho. Outra coisa importante desse episódio é a apresentação do mundo das fadas, que também faz parte dos sonhos. O episódio 4 é chamado Vidas Breves, que é o 7º arco das HQs. E aqui já começa a condensar os outros, tanto que traz a Wanda do 5º arco, mas num outro tipo de contexto. Aqui a gente começa a ver de fato a transformação do sonho para o que vai ser o final da história. Inclusive começando o episódio com Morpheus numa tempestade no meio do sonhar. Lembrando que é ele mesmo quem produz aquela tempestade no seu reino. E isso acontece porque o sonho é dramático. Agora, imagina isso sem ser um personagem. Pensa como às vezes os seus sonhos são dramáticos e fazem uma tempestade quando não são atingidos. Aqui delírio e sonho começam a busca pela destruição. E no episódio 5, o sonho passa a mostrar mais traços da mudança, quando ele de fato passa a ajudar a irmã porque quer, e não por interesse. Esse episódio inclusive é A Canção de Orfeu, uma das melhores edições dos quadrinhos, e pra mim foi o melhor episódio da temporada. A não morte de Orfeu aqui é o que vai desencadear o fim do seu pai Morpheus no fim da história. E essa ligação entre pais e filhos é algo que um perpétuo possivelmente nunca entenderia, mas o sonho é o perpétuo mais próximo da humanidade. O episódio 6 traz de volta uma das melhores personagens da série, Constantine, e a leva pela busca da cabeça de Orfeu. É também o encontro com destruição, e aqui a gente entende que ele se afastou do seu reino por amor à humanidade. E por perceber que tudo tem dois lados, porque ao destruir, isso cria um novo começo. Ou seja, ele cansou de ser visto como destruidor, como algo negativo. Ele prefere ser visto como algo de recomeço. E para criar uma mudança, ele precisava ir embora. E essa ideia é o que leva para o final. É essa ideia que faz com que o Morpheus de fato aceite o pedido do seu filho de matá-lo, mesmo sabendo das consequências de derramar sangue da família, encerrando assim o arco Vidas Breves. O episódio 7 começa a abordar o 9º arco das HQs, Entes Queridos, trazendo o bebê Daniel Hall de volta, e a sua mãe, Lita Hall. Mas ao mesmo tempo, esse episódio adapta também um trecho da HQ Sandman Prelúdio, ao trazer a mãe e o pai do sonho. E todo o significado da mãe ser a noite e o pai ser o tempo. E como eles não dão tanta atenção ao filho, ele é basicamente uma consequência da junção desses dois aspectos. O episódio 8 é o início do fim, com a morte física de Daniel Hall e a recriação do Coríntio.
Mas no geral, esse episódio serve mais para preparação mesmo. E da temporada inteira, pra mim, foi o mais fraco. E o episódio 9 também, até porque começa a focar numa relação que pra mim não acrescenta em nada. A relação entre Constantine e Coríntio, que inclusive é exclusiva da série, porque isso não acontece nas HQs. Em compensação, o episódio 10 é a conclusão de tudo praticamente. Começa a destruição e a morte dos sonhos pelas mãos de Lita Hall. E o confronto final de Morpheus contra as bondosas. E esse final é magnífico. É muito parecido com a HQ inclusive. Acontece que aqui, na conversa final entre sonho e morte, dá pra entender que Morpheus poderia resolver aquele confronto com as bondosas facilmente se ele quisesse. Mas ele não quer. Ele poderia só ir embora também, igual o Destruição fez. Mas ele preferiu ficar. Como se ele realmente quisesse ser punido pela morte do seu filho. Assim como os humanos se punem no inferno. Porque desde o evento da morte de Orfeu, o sonho mudou, ele caiu na realidade. E por isso esse sonho precisava acabar. O sonho vem mudando a temporada inteira, como é visto desde o primeiro episódio, até chegar na morte de Orfeu, que é a mudança maior, algo drástico. Algo tipo o fim de um relacionamento é motivo para uma tempestade, como a gente viu no episódio 4. Mas a morte de um filho é motivo para cair na realidade. A mudança é muito maior. Assim, a morte entende o seu irmão e lhe estende a mão, levando Morpheus ao seu reino e acabando com seu sofrimento. Ao mesmo tempo, Daniel Hall absorve a essência do sonho. E agora, ele não é mais Daniel, muito menos Morpheus. Ele é um novo Lorde Moldador, um novo sonho, porque sonhos mudam. Os perpétuos são aspectos que não morrem, são perpétuos. O Morpheus, que é uma representação disso, esse sim morre. Mas o sonho como um todo, não. E isso acontece com a gente, na nossa vida. Quantas vezes você não teve um sonho com algo que com o tempo mudou? Com o tempo você deixou de lado, matou um sonho pelo surgimento de um outro, um novo, às vezes melhor. Assim termina a adaptação aqui do arco Entes Queridos. E no episódio 11, a gente vê a adaptação do arco Despertar, mostrando o funeral de Morpheus e o despertar de Daniel como a nova representação do sonho. O único ponto aqui é que a série não conseguiu passar realmente como a HQ passa. A série pra mim não deixa tão claro assim que Daniel não é outro Sandman, ele é o mesmo. É um conceito confuso, mas basicamente o sonho é único, ele só tem aspectos diferentes. Por isso esse novo usa roupas brancas. Na HQ até o cabelo dele é branco, porque ele é novo, inocente. A série tenta colocando Daniel com as mesmas memórias, mas de um jeito meio nublado, deixando claro que ele é o sonho dos perpétuos, por mais que seja um bebê de poucos meses também. Mas de qualquer forma, esse final é a despedida de um aspecto para receber um novo ponto de vista. Não é a morte de um personagem para o surgimento de outro. É uma nova versão de um sonho. Na cena pós-crédito, as bondosas leem um biscoito da sorte e elas não entendem, mas a mensagem deixa claro que o Morpheus não foi derrotado. Ele foi o real vitorioso, porque ele seguiu as regras. Ele teve o começo, onde dizem que é amanhã, ele teve o desenvolvimento, que é à tarde, e teve o seu final, à noite. Ele morreu, mas ele não foi morto. Ele próprio se matou. Mas a sua essência, o sonho, continua vivo agora numa nova faceta, num novo aspecto, num outro ponto de vista de uma ideia. É por isso que ele diz que você pode ser eu depois que eu me for. Porque é uma renovação necessária, um novo Lorde Moldador dando continuidade ao sonhar, sendo o mesmo, mas um novo Sandman. O episódio extra é sobre a morte num dia de folga,
em O Alto Preço da Vida. E é um episódio muito bom, que desenvolve muito bem a personalidade alegre da morte, que normalmente é um aspecto visto pela humanidade como algo sombrio. De qualquer forma, eu ainda gostaria de ter visto algum episódio extra também com o arco Fim dos Mundos, mostrando como a mudança do sonho afeta até no mundo desperto. De qualquer forma, a série faz muito bem o seu papel de adaptar a história do Morpheus. Por mais que a HQ de Sandman seja mais do que só isso. A HQ desenvolve a relação dos humanos com seus próprios sonhos. Mas dentre os infelizes acontecimentos extra-série, de tudo que a gente poderia receber, acho que essa temporada é o melhor que poderia ter sido feito. E que bom que foi feito nesse tom tão primoroso. E independente de ter deixado bastante coisa de fora, a temporada cumpriu seu papel de ser uma boa série. Algo que vai ficar para sempre na memória, como é o que acontece com boas histórias. Elas se tornam perpétuas. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.